Olá, ninhos! Como estão, ninhos? Hoje, gente, eu tô aqui para fazer um vídeo, né, bem diferente agora, a orientá-los a fazer a prova do Enem. Entenderam como que é a dinâmica de uma prova de língua estrangeira, em especial a prova de língua espanhola, né? Então, hoje eu vou ter que falar novamente em português, apesar de eu não gostar tanto de fazer esses vídeos em português, mas acho mais interessante, mais ágil e mais prático pelo propósito que nós temos, que é a prova do Enem, que tá chegando, tá logo aí. Então, mais que isso, a gente tem que pensar numa prova, entender qual que é o entendimento dessa prova, o que que ela se propõe. Mais do que a gente precisa entender a prova para saber como executá-la, né? Em especial quando falamos em língua estrangeira. Lembrando que a parte de língua estrangeira tem a parte de língua inglesa e a língua espanhola, né? Vocês já fizeram a opção, né, na inscrição por qual língua desejassem realizar a prova. E para os alunos, principalmente para os alunos que desejaram e escolheram a língua estrangeira, a língua espanhola, é interessante pensar em alguns propósitos e algumas funções que essa prova pode depositar para cada um de nós. Então, a primeira coisa, né? A gente tem que entender que é uma prova atual. Mesmo que as bancas, nos últimos anos já foram trocadas, a prova de língua estrangeira ela permanece atual. Então, é de gosto geral das bancas que já promoveram a prova de língua estrangeira, né, da prova de língua espanhola, por uma prova com suportes atuais, com textos que tematizem questões do nosso dia a dia, do nosso século XXI. E também, além disso, a escolha dos gêneros textuais. Hoje a gente pode fazer uma localização dos gêneros mais utilizados, são poemas, tirinhas, o que a gente chama de tirinhas, charges, reportagens, talvez são os gêneros que mais apareçam na parte de língua espanhola. E mais que isso, a gente tem que pensar que se a escolha em geral, claro que podem ter questões que saiam dessas motivações, desses gêneros textuais, mas todos eles depreendem, o suporte, o texto é em língua estrangeira e a resposta ela lembrando que é uma resposta objetiva, vocês têm que marcar a opção que melhor se adeque ao que foi proposto em português. Então, vocês têm que compreender e interpretar o texto em língua estrangeira, no caso em língua espanhola. E assim construir, raciocinar e interpretar a melhor opção dentre as quais são colocadas na prova. Então, para fazer, existem estratégias de leitura. Então, é uma prova de cunho mais ligado à leitura, já que a prova se propõe a um aspecto ligado à leitura, existem estratégias para ler. Interessante, mas existem estratégias de leitura. E quando nós criamos estratégias que melhor se adequem a cada condição, a cada contexto textual e a cada gênero, fica mais fácil de entender. Em especial quando nós trabalhamos com língua estrangeira. A primeira delas é fazer uma leitura, fazer uma leitura geral, sem parar para traduzir o texto, porque talvez um grande problema dos alunos de língua nativa, os alunos de língua portuguesa, os alunos brasileiros, quando se deparam com uma língua estrangeira, é querer já ter aquela coçadinha para traduzir. Não, é interessante que se faça uma primeira leitura geral, sem parar, Por quê? É a partir dessa primeira leitura que eu vou mais ou menos dominar o sentido geral daquele texto. E, consequentemente, partir para a segunda leitura. E quando eu falo para a segunda leitura, já é uma leitura que vai ser mais específica. Eu vou ler o que foi pedido, a questão, em relação ao suporte. O suporte que eu estou falando aqui é o texto em si, tá?
ver o que a questão ela pedida, e a partir daí eu vou voltar fazendo aquela leitura, focando exatamente no que o texto, no que a questão pretende, no que a questão propõe. E assim, é claro que você não pode levar nenhum tipo de dicionário, mas, né, nem de celular, nenhum tipo de artigo que você possa consultar na prova do Enem. Mas o que você pode fazer? Né? Eu não conheço a língua espanhola, mas entender que às vezes uma palavrinha específica pode ser entendida e melhor compreendida a partir do contexto que ela se relaciona. Coisa que a gente já fez na primeira leitura, e isso facilita eu entender especificamente. Claro que, aí quando a gente fala em língua espanhola, tem alguns riscos e benefícios quando eu falo em língua espanhola em relação à língua portuguesa. Primeira coisa, são línguas de uma mesma matriz, que é a matriz latina, né? Todas são originárias do latim. Né? E, consequentemente, não só o português, o espanhol, né? Mas o francês, o italiano, são línguas da mesma matriz. Porém, o português e o espanhol, talvez dentre essas línguas, são as que mais se aproximam. Isso pode trazer benefício, né, para eu enquanto candidato de uma prova como o Enem, mas também pode oferecer riscos. Isso a gente precisa sempre se ater. Porque são línguas, por mais que elas são semelhantes, elas não são iguais. Tem condições, peculiaridades de cada uma. Né? Uma desses riscos seja justamente com o que a gente chama de cognato, ou melhor, os falsos cognatos. Por quê? O que seria isso, na verdade? A gente acha que tal palavra, tal sentença da língua portuguesa, a gente acaba pensando enquanto falante de língua portuguesa, um nativo de língua portuguesa, só que a gente acaba achando que todas essas relações e sentidos vão ser exatamente iguais na língua espanhola, no caso na língua alvo, que é a língua espanhola. E isso a gente precisa tematizar, ter cuidado para não, consequentemente, não errar na questão e marcar a opção errada. Então, é interessante, conforme a gente já foi vendo ao longo do ano, algumas questões específicas, saber o que é um pronome, principalmente um pronome pessoal, porque através do pronome pessoal eu consigo conjugar os meus verbos, entender a dinâmica verbal, saber o que é um verbo, isso é muito importante, isso a gente foi vendo ao longo desse ano letivo, isso é muito importante. Então, assim, se ater, por exemplo, que el com um acento, né, o que a gente no português chama de acento, sem acento, são palavras diferentes. Então, é necessário, porque às vezes se tiver el com acento numa sentença, numa frase, pode significar e vai significar uma questão totalmente diferente. Então, é importante a gente se ater aos pronomes, aos verbos, aos artigos, entender que é uma condição diferente, coisa que a gente foi vendo ao longo das nossas aulas. A marca do discurso é essencial. Vocês vão ver, lá já tem uma atividade avaliativa com algumas questões do Enem passadas. Espero que vocês olhem para essas questões com muito cuidado, entendendo quais seriam as possíveis condições e direções que aqueles textos se apresentam. Né? Claro que a língua portuguesa te auxilia a entender, mas a gente não pode ficar apenas na língua portuguesa, mas entendendo a condição da língua espanhola, a marca do discurso. Né? Lembra, a gente viu que a marca do discurso da língua portuguesa para a língua espanhola modifica. Nós utilizamos muito mais a terceira pessoa, entendendo aquelas problemáticas da terceira pessoa na língua portuguesa. E diferente do que ocorre na língua espanhola, que é a marcação da informalidade já na segunda pessoa. Então, isso é apenas um dos pontos que eu peço que vocês se atentem para a prova do Enem. Né? Isso aqui são estratégias para fazer uma boa prova. Lembrando dessa condição moderna não, mas atual que a prova se propõe, sempre são questões que de algum jeito tematizam com
com o conteúdo da prova no geral. Então, são questões que estão, de algum jeito, problematizando questões atuais como saúde, educação, sem ser polêmico. Lembra que a prova do Enem nunca é polêmica no sentido de questionar o tema, né? Questionar demais o governo. Felizmente ou infelizmente, né? Mas são provas que vão cobrar de vocês um conhecimento instrumental da leitura em relação à língua estrangeira. Então, diante disso, espero que vocês gostem, se atentem esse vídeo, mais do que para fazer, fazer a atividade avaliativa que já está lá no SIGA, mas também para fazer a prova do Enem, que ela é essencial. Então, aqui foram estratégias de entendimento, né, de fazer uma boa prova em língua estrangeira. Questões a mais nós veremos nos nossos encontros síncronos, né? Espero que gostem. Adiós, hasta la vista, baby!